Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo, e hoje a nossa mesa aqui, o nosso assunto de hoje vai ser bem reflexivo, porque nós vamos falar sobre o relacionamento que deve existir entre o RH e a gestão empresarial. E quando nós falamos sobre essa relação, nós temos que ter em mente que muitas das responsabilidades de uma área se aplicam também à outra. Porque, afinal, esses dois setores aí têm como foco principal o desenvolvimento das pessoas. E para conversar aqui com a gente hoje, então, nós contamos com uma convidada muito especial, que é a Inaya Sogari, formada em administração e que ocupa o cargo de Head de Pessoas na Florence e veio aí compartilhar toda a sua experiência com a gente. Seja bem-vinda, Inaya. Muito obrigada, eu estou animada para participar e contribuir com o tema. E para mediar esse nosso bate-papo aqui hoje, eu conto com a participação do Roger Rufato, também produtor de conteúdo na Metadados. Seja bem-vindo, Roger, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo bem. E é muito bom estar aqui participando com vocês justamente para falar, dessa relação, porque num passado não muito distante, o RH era aquele profissional visto como a pessoa responsável por contratar, demitir, ter aquele cuidado com as leis trabalhistas, mas embora ainda essas tarefas sejam muito importantes, cada vez mais ele ganha um papel mais estratégico aliado aí à gestão. E é sobre isso que a gente vai estar comentando por aqui, né? Isso aí. E convidamos também para o nosso bate-papo a Andréia da Silva, gerente de Pessoas, Cultura e Aprendizagem na Metadados. Seja bem-vinda, Andréia, e já começo te perguntando aí, Essa relação entre o RH e a gestão empresarial é um desafio, mas traz bons frutos, Olá, pessoal. É muito bom estar aqui de novo, Já temos aí alguns vídeos, alguns webinars, para participar. Mas respondendo a tua pergunta, Renata, eu diria que sim, é um grande desafio. E principalmente essa relação, da liderança, juntamente com o RH, ela tem um objetivo comum, essas duas grandes áreas aqui. Então, se a gente tem um objetivo, de produzir um ambiente que seja um ambiente de bem-estar para as pessoas, para os colaboradores, mas também que seja um ambiente produtivo para os negócios, imagino que este objetivo, é que faz com que essa relação tenha que ser muito forte, muito construída, E tenha que ser também uma relação onde existem os desafios, mas esses desafios têm que ser comuns a ambos, E essa desconexão, quando existe a desconexão, daqui um pouco o RH está pensando só na parte, das pessoas, do bem-estar, do relacionamento, enquanto o líder daqui um pouco coloca à frente só metas, resultados, produtividade. Eu acho que quando existe essa desconexão é que existe sim um forte atrito e talvez aqui é onde a gente tenha que colocar nos trilhos novamente, porque o objetivo é com que a gente consiga ter este ambiente, mas, ao mesmo tempo, obviamente, a gente tem que ter um olhar para os negócios. Uhum. Bom, então, assim, RH e gestão, como a gente pode perceber, são duas áreas que se complementam, na verdade, dentro da empresa, E quando a gente fala aí de times de sucesso, existe um limite até onde vão as responsabilidades do RH e onde começam as responsabilidades da gestão? Não, com certeza existe. Existe uma colaboração entre a área de RH e a área de gestão de pessoas. Mas, claro que também temos a sobreposição das atividades, por exemplo, a área de RH, ela assume mais os papéis do recrutamento, de seleção, toda a parte de gestão inicial, que eu me refiro, a questão de liderança, desenvolvimento de lideranças. E a parte da gestão, aí envolve mais diretamente lá no processo. É alinhar as diretrizes da empresa, as metas, definir as expectativas. Então, tem que estar muito claro essas expectativas que a empresa necessita. Então, a liderança ela deve expor isso aos novos colaboradores.
E, claro, a questão do feedback, que é muito importante, que a liderança ela deve estar comprometida em avaliar a sua equipe, fornecer os feedbacks necessários para que isso, sim, atinja os objetivos necessários para a empresa. É importante, né, esse alinhamento, assim como a Andrea falou, você também falou, né, Inaya, desse alinhamento, né, entre RH e gestão. Até mesmo num episódio anterior aqui do Talks, a gente estava comentando sobre o papel do RH na formação da liderança, né, desses novos líderes dentro da própria empresa, e como é importante também isso, porque mexe constantemente com a cultura organizacional, né? Porque tu tá falando ali de profissionais que, se não estão bem preparados ou se a liderança tá num descompasso ali com o RH, aí começam os problemas, como a Andrea citou também, né? Exato. Eu acho que aqui existe uma questão assim de entender claramente qual é o papel do líder e qual é o papel do RH dentro das organizações. Porque quando o líder, né, terceiriza daqui um pouco o seu papel, né, como gestor também de pessoas, aí a gente começa a ter um problema que é sério, perigoso, inclusive, eu diria, para os negócios. Então, o RH, ele trabalha muito forte com essa colaboração, com o apoio, em arquitetar, né, projetos de gestão de pessoas, poder implementar ferramentas, mas colocar elas na mão das lideranças, né? Desenvolver muito, né, essas lideranças para que eles juntamente, né, com as suas equipes realmente consigam entregar um valor para o negócio. Mas o líder não pode terceirizar, né, este papel. Então, o líder ele é um gestor de pessoas em primeiro lugar. Né? Minha opinião é de que não existe aquela questão assim, quem recrutou foi o RH e por isso não deu certo. Não, a decisão foi dele, né, Inaya? Exatamente isso. A pessoa não entregou aquilo que eu esperava. Tá, mas como aconteceu esse desenvolvimento? Qual foi, né, a conexão dessa pessoa dentro da equipe? Como ela foi recebida? Então, claro, o RH ele vai pensar muito, né? Como acontecem as coisas e por que elas acontecem daquela forma. Mas, em linhas gerais, a decisão e a obrigação, eu diria assim, né, de fazer o desenvolvimento das pessoas, de colocá-las no lugar correto, de pensar no desenvolvimento das carreiras de cada profissional dentro da empresa, é da liderança. Né? E o RH vai atuar como um apoiador, como um arquitetador desses projetos, né? E vai, obviamente, ter esse apoio muito próximo à liderança, né? Ele tem que estar muito próximo à estratégia do negócio, ele tem que estar muito próximo a essas questões que cada líder também demanda, né? Cada área demanda, cada setor de forma diferente. Mas eu acho que aqui tem muito a ver, assim, times de sucesso só são construídos, né, com políticas claras, com processos claros, com ferramentas, né, bem implementadas, mas principalmente com uma liderança muito próxima às pessoas. Existe até aí, a gente pode dizer que existe uma troca, né, entre o líder e o RH. A gente não tem como desassociar essas duas áreas, né? E assim como dentro do RH, né, existem subdivisões, né, que a gente pode chamar assim, né, de gestão de pessoas e o departamento pessoal, a gestão empresarial também tem as suas subdivisões, né? Na verdade, são níveis que a gente chama, né? E a gente, então, está falando aí do nível estratégico ou institucional, o tático e o operacional ou técnico. É isso aí mesmo? Sim, a gente pode fazer uma divisão bem simplificada na questão de hierarquias, até eu digo não é nem necessariamente de cargos, mas de responsabilidades, né? Então, a gente traz muito, né, esses níveis para a tomada de decisão, para, né, as estratégias do negócio, e aí sim ela vai desencadeando até chegar numa base onde realmente as pessoas estão lá operando, né, trabalhando, e claro que isso são, né, níveis que acabam sendo atingidos. Como o RH talvez ele contribui, né, para que desde as orientações que estão no nível mais estratégico também cheguem nesse nível mais operacional, né? Então, eu acho que aqui existe sim essa questão de a gente trabalhar muito próximo, muito em conjunto com essas necessidades.
E eu imagino também que existe essa construção, né, dessas relações, tanto com a liderança lá do nível operacional, tático operacional, que é quem praticamente no dia a dia ali está produzindo a maior quantidade de operações, né, para a empresa, mas também o RH tem que sentar à mesa, né, junto com as lideranças estratégicas, para entender a perspectiva do negócio, para entender as tendências de futuro do trabalho e para começar a articular também mudanças que são necessárias, às vezes, à sobrevivência da empresa, né? Já que existem muitas mudanças, né, a nível de tecnológico, de inovações que às vezes são necessárias, que mudam completamente a forma e os modelos de trabalho atualmente, né? E essas mudanças são muito rápidas. Não sei, Inaya, o que você pensa também, né? Essa relação aí do RH com os diferentes níveis, com certeza é importante. Cada nível pode ser estabelecida, talvez, falando em comunicação um pouco diferenciada. Níveis mais altos a gente vai falar mais estrategicamente. Níveis um pouco mais baixos, aí a gente entra numa fala um pouco mais operacional, direcionada ao trabalho, mas o alinhamento comum é justamente esse, é ter o alinhamento estratégico no topo. Então, a gente tem que sempre avaliar nessa forma esse tipo de comunicação e essa relação do RH com a gestão. Eu percebo que a gente traz aqui uma realidade onde a gente tem ali essas subdivisões, né, esses níveis de forma bem clara, porém, muitas empresas, pequenas empresas, têm essa hierarquia, digamos, esses níveis um tanto bagunçado, digamos assim, ou um profissional que cuida de 2 níveis, um profissional que é responsável por quase o gerenciamento da empresa como um todo, né? Então, aí também eu penso que se estabelece a importância da comunicação assertiva dentro desse modelo, né, onde tu tens ali um profissional de referência, mas tu tens um RH que tem que saber de que forma comunicar a gerência, comunicar os colaboradores, de manter uma relação saudável. E a comunicação tem um papel fundamental aí, né? Olha, eu acho que os níveis de transparência, né, com relação às próprias dificuldades do negócio, e essa comunicação depois ela chegar clara, né, às pessoas interessadas, né, a parte que realmente vai colocar a mão na massa, eu acho que ela é fundamental nas empresas, né? E essa maior transparência também, ela precisa existir, né? Ela precisa, muitas vezes é um conflito que está ali um pouco, né, embaixo do tapete, escondidinho, né? Mas eu acho que a gente precisa ter essa escuta muito ativa, justamente para que a gente consiga trazer à tona e resolver isso de fato, né? Às vezes tem questões assim que o próprio objetivo ele é comum, mas muitas vezes não há entendimento ali de quais são as estratégias, de como a gente vai lidar com alguns problemas, e muitas vezes esses conflitos são porque a comunicação não está clara, né? Então, uma vez até eu tive uma situação assim, até bem engraçada, né? Porque... Pode compartilhar, a história boa a gente gosta. A gente gosta de história boa. Porque eu comecei uma discussão com um líder, assim, era sobre um processo de mudança. E, discussão saudável. Uma discussão saudável, assim, né? A gente estava quebrando os pratos lá, mas tudo bem. Aí a gente estava realmente assim, porque era um processo de mudança que impactava, obviamente, o negócio, mas, por outro lado, tinha um impacto e afetava muito também nas condições de trabalho, de como aquelas pessoas iam conseguir produzir aquele resultado dentro, né, do tempo esperado, dentro daquela perspectiva. E a gente começou a organizar, né, uma ideia assim, tá, como é que vai ser o como aqui? Não, eu quero primeiro que aconteça, a gente aplica, faz o projeto. Isso tem a ver muitas vezes com a questão da inovação. A gente não tem certeza e garantia de nada, né, gente? Se vai dar certo, assim, olha, vamos lá, né? É o legítimo trocar o pneu do carro, o carro andando, né? E vamos ver o que vai. Se ele não for ladeira abaixo, tá ótimo. E aí a gente começou, e eu disse, não, mas eu acho que a gente pode tentar essa opção. E aí a gente tem esses impactos.
E ele, não, eu quero a opção B porque, enfim, eu já avaliei os outros impactos. E a gente foi naquela discussão, assim, de, sabe, quando tu não entra num consenso? E aí chegou um momento assim, bom, a gente está aqui há 10 minutos discutindo os impactos, né, gerais que principalmente a gente tem que avaliar, assim, para o nosso cliente final, ele vai gerar igual, né, às vezes, né, um risco igual, e aí a gente tem que cuidar de não pensar só no interno, mas sim, realmente focar no externo. E eu disse para ele assim, quer saber de uma coisa? A ordem das batatas não altera a maionese, tá? E aí, bom, para quem também não é aqui da região, a maionese para nós é um prato onde é uma salada de batatas, né? Enfim, que a gente coloca ali. Mas a gente pode mudar essa analogia também, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, pois e tem várias, várias. Né? Então, versões. Eu disse isso para ele, então a gente parou assim, porque a discussão ia ser infinita. Eu queria um modelo A, ele queria um modelo B, os impactos eram os mesmos, e eu disse assim, gente, vamos testar. Né? Então, a gente não cria esse cabo de guerra, né? Porque eu tenho a melhor solução e muitas vezes a gente não tem necessariamente uma garantia de nada. E aí cabe, sim, a gente conseguir produzir esses acordos e tentar levar isso para uma proposta até de teste, né? É claro que a gente vai até um limite onde a gente não quebra a empresa, mas, enfim, a gente tem que também testar diferentes formas e diferentes alternativas, mas a ideia principal é assim, até hoje, em todos os conflitos que eu tive, ninguém queria fazer nada de errado, né? Se a gente sentar na perspectiva de que todo mundo quer fazer a coisa mais certa possível, então a gente tem o mesmo objetivo. Só que talvez eu tenha uma perspectiva muito mais para o lado, né, de como conduzir isso de uma forma que não seja tão impactante e que não gere, né, um ambiente tão ansioso ou que gere um ambiente daqui um pouco de desconfiança ou que gere um ambiente de insegurança para as pessoas, enquanto o líder, às vezes, ele tem a perspectiva de produzir resultados rápidos, né, fazer uma mudança rápida que traga mais resultados e agregue valor, às vezes, a clientes, ao negócio. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, gente, é conciliar. É chegar num acordo, né? É chegar num acordo, né? Produzir esses acordos. É por isso que essa relação do RH com a gestão, tem que ser muito próxima e a comunicação muito clara. Porque se a gente tiver uma comunicação apressada, sem transparência ou mal comunicada, a gente pode chamar aquilo que a gente chama na empresa do telefone sem fio, né? Então, a gente tem que ter muito clara essa comunicação dentro da empresa. Uhum. E voltando um pouquinho ali para os níveis da gestão, né? Eu queria entender melhor de que forma que o RH contribui com a gestão nesse sentido aí. Por exemplo, o nível estratégico, né? Que seria, imaginando uma pirâmide, né? Ele estaria no topo dessa pirâmide, no caso, né? Esse nível ele seria o responsável pelas diretrizes da empresa, por observar o mercado, e de que forma que o RH, na prática, ele vai contribuir com esse nível aí? Inaya, o RH ele pode contribuir no nível mais alto justamente nessa questão estratégica, alinhar os objetivos estratégicos e entender qual que é o objetivo que a empresa deseja atingir, para depois a equipe também poder atingir esses objetivos, que isso é o mais importante nesse alinhamento. Até porque... Desculpa, Renata. Até porque nesse nível, né, mais estratégico, a gente está lidando também aí não com resultados para amanhã, mas sim resultados a longo prazo. Porque esse é o nível em que vai justamente fazer esse mapeamento de mercado, vai ter esse olhar mais para os investimentos que vão demandar, de repente, futuramente, um resultado melhor também para a empresa. Ou seja, é atuar pensando não só no agora, mas no futuro também da empresa, né? Exato. Eu acho que quando a gente fala da questão de o RH atuar de forma estratégica, é justamente ele ter, né, uma visão não só interna, mas também externa, né, acompanhando as tendências de mercado,
acompanhando, inclusive, quais são, né, as tendências de inovação do próprio negócio, e ele poder também estar discutindo isso, né, com as lideranças, né, da organização em nível estratégico. Então, o RH ele não vai só ter uma ideia assim, de como é que funciona a operação da empresa muito bem, mas como também essa empresa, né, esse negócio se posiciona no mercado e como ele vai fazer para que justamente tenham projetos e tenham ações com que facilitem, né, essa empresa a crescer e continuar inovando dentro do mercado que atua. Então, ele vai além, né? Ele vai além de ser uma estrutura que faz todo o apoio da gestão de pessoas, mas ele também tem que entender de marketing, de vendas, ele também tem que entender de serviços, e para que ele consiga fazer isso, é muito uma ação conjunta, né? De estar ali junto com as lideranças e tentando buscar com eles também, assim, o que vem para o futuro, porque, enfim, os negócios são, em sua maioria, feitos de pessoas, e o que a gente vai precisar, né, para que as pessoas realizem as coisas, né? Então, é nesse sentido que eu acho que o RH, que ele precisa ter essa visão, né? Muitas vezes, ele diz essa visão global de negócios e uma visão externa, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, às vezes o RH é muito focado no interno, né? Então, quando a gente fala de um nível mais estratégico, eu acho que esse olhar também tem que ir para o externo. Até porque quanto mais tu conhece do negócio, conhece da empresa, conhece do mercado como um todo, tu se torna justamente mais assertivo até na contratação de novos profissionais, porque uma vez que tu sabes o caminho que a empresa precisa percorrer e o objetivo dela, tu se torna mais assertivo também na escolha dos profissionais no momento em que é aberta uma vaga no mercado, porque daí tu vai ter esse olhar a qual profissional que atende às necessidades da empresa, que tem um alinhamento, né, com os objetivos, que quer chegar nesse destino em conjunto com a empresa, né? Com certeza, é o fit cultural que a gente pode chamar aqui, isso é bem importante na hora da contratação, e claro, a gestão também estar envolvida nisso, e ela informando quais que são as atividades que esse profissional deve saber, quais que são as responsabilidades que ele deve ter, e isso, as competências, né, necessárias para executar aquela atividade é muito importante também na hora da contratação. Uhum. E muitas vezes não é só estudar o mercado, né? Eu acredito que cabe também a esses profissionais estudar a própria empresa, né? O próprio colaborador que está ali. Exatamente. A gente estava falando no processo, né, de contratação de pessoas, mas eu vejo também um processo extremamente importante, é o próprio desenvolvimento, né, de competências que as pessoas vão precisar, né, dentro das suas equipes, justamente para acompanhar essas mudanças que às vezes o negócio requer. Tem uma corrente agora, assim, que há uma preocupação muito com a inteligência artificial, né? E como a gente vai preparar, por exemplo, os profissionais para que eles não fiquem, que não sejam substituídos ou que não fiquem obsoletos. Então, a gente... Com medo das pessoas. Com medo, né? De perder os seus empregos. Então, a gente tem, sim, uma responsabilidade em fazer com que as pessoas, sim, façam uso dessas novas tecnologias a seu favor, mas elas não sejam substituídas necessariamente por essas tecnologias. Mas, realmente, é algo que a gente vê, assim, que vem sendo muito acelerado. Existe, né? E eu acho que não só... Aqui eu estou falando também um pouco do nosso negócio, que é voltado à tecnologia, mas até nos negócios de indústria, os movimentos de automação, né? A robotização. Então, assim, eu imagino que aqui a gente tem um grande desafio e um grande compromisso, talvez, né? Que eu digo, com as pessoas, de conseguir desenvolvê-las a ponto de que elas possam usar a tecnologia, mas que elas acompanhem também esse ritmo enfim, a tecnologia e a inovação vem trazendo aí, né, nesses últimos anos.
Isso aí. E descendo um pouquinho aí nessa pirâmide dos níveis, né? A gente tem o nível tático, que ele funciona aí como um elo, né? Uma espécie de elo entre os dois outros níveis, o estratégico e o operacional. E aí também, né? A colaboração do RH é essencial. Olha, em nível tático, eu penso assim muito a questão da estrutura que a empresa precisa em termos, né, de equipes para conseguir criar uma operação depois assim que seja produtiva, né, que gere resultados. E até a modelagem, muitas vezes, dessas estruturas, elas têm que passar, assim, por uma ajuda, por uma colaboração do RH. Porque seja para modelar, né, os formatos, os papéis, né, os cargos, as políticas, né, com que a empresa vai trabalhar em termos, né, da gestão de pessoas, as ferramentas que vão ser dadas, né, para esse nível também tático. E eu acho que é aqui que entra o papel do RH juntamente com esse nível, porque aonde a gente cria a modelagem, né, de trabalho, apoia, né, os líderes na estruturação dessas equipes, e, obviamente, ali com um aparato, né, com todo um aparato de ferramentas, né, que a gente produz, para que eles possam depois, sim, né, operar em nível no operacional, né, vamos dizer assim, né, lá juntamente com as pessoas. Então, aqui eu entendo que o RH tem essa colaboração muito forte também. E pela fala, né, eu percebo que justamente o acompanhamento de métricas, né, o acompanhamento de medidas que auxiliem também a empresa a entender um pouquinho desse contexto, desse setor, das necessidades, se faz importante também, né, dos famosos, como é que é, agora me fugiu o nome, me fugiu agora. Calma que tu vai lembrar. Falou em métricas, KPIs, de repente... dos indicadores de RH. Indicadores de RH. Isso que eu queria dizer. Isso que eu queria dizer. Aí entra um papel importante também dos indicadores de RH, né? Justamente para trazer dados, para embasar decisões que vai auxiliar também esse nível, como tu disseste, né? Depois fazer o reflexo para a base mesmo, né, das operações. É isso aí. Eu tenho uma frase bem legal que eu gostaria de compartilhar. Qual que é o papel do RH? É ajudar as lideranças a ter as informações necessárias para tomar as melhores decisões sobre pessoas. E a gente faz isso com dados, com indicadores. Então, é bem importante a gestão entregar esses indicadores, ter esses indicadores para a liderança poder tomar essas melhores decisões, principalmente no nível operacional. E falando, então, né, desse nível operacional, que eles estariam, então, aí na base da pirâmide, espero que quem esteja nos acompanhando tenha conseguido mentalizar isso também, está na base da pirâmide e é onde as ações, então, acontecem aí na prática, né? E, então, aí a gente pode falar tanto do bem-estar das pessoas, quanto dos objetivos aí da própria empresa. E, então, tanto a gestão quanto a RH, eles estão focados nesse mesmo objetivo e eles precisam realmente agora trabalhar juntos para que esses objetivos sejam atingidos, né? E na prática, então, isso acontece? Como que acontece? Na prática, sim, acontece e é muito importante ter esse compartilhamento de objetivos para atingir as metas organizacionais. E um ponto importante é quando acontece dentro do recrutamento, que o RH, claro, ele é responsável por atrair, por recrutar os candidatos, mas em conjunto a gestão, ela, como eu tinha comentado anteriormente, ela deve dizer quais as qualidades necessárias para aquele candidato, quais as competências para cada função, para que o RH consiga recrutar da melhor forma possível. E, além disso, é a identificação das necessidades de desenvolvimento das lideranças também. As lideranças, elas precisam estar preparadas para assumir ali as questões do dia a dia e, para isso, o RH ajuda a desenvolver esses treinamentos focado nessas necessidades para a liderança, essas habilidades que eles necessitam. Então, isso também é bem importante. E, claro, promover o bem-estar. A gente fala ali de implantação de alguns programas, as políticas de equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal. Isso também é muito importante.
Até porque isso vai refletir também não só internamente, né, nessa questão dos colaboradores quererem fazer parte da empresa, quererem continuar na empresa, mas também na imagem da empresa externamente, né, do quão essa empresa se representa no mercado, se apresenta no mercado como uma empresa em que eu quero estar trabalhando, né, e isso é muito importante também. A gente já falou num outro Talks, quem não assistiu, vale a pena, gente, Employee Branding também, né, de outras pessoas quererem fazer parte, né, daquele time justamente pelo ambiente, né, que se promove, que se cria, pela experiência. E aí, falando de experiência do colaborador mesmo, eu quando fez essa pergunta, como é que o RH apoia nessa jornada, assim, dessa parte mais operacional, eu penso na jornada, né, do colaborador. Então, a Inaya já colocou ali sobre, né, as questões do apoio para recrutamento, para desenvolvimento, para crescimento, mas eu penso na jornada como um todo, né, de quão próximos a gente precisa estar, né, junto a essas lideranças também operacionais, porque ali é onde a maioria dos conflitos acontecem, ali onde normalmente a gente recebe, né, os problemas, né, os pedidos de ajuda, né, os helps, enfim. Onde a rádio corredor funciona. Onde a rádio corredor funciona. Então, assim, a gente já falou da questão da comunicação, né, de ter uma comunicação muito clara com todos. Muitas vezes essa comunicação, ela também tem que chegar, assim, muito, muito, muito transparente, muito objetiva e muito bem traduzida, né, para os níveis mais operacionais. Então, o mesma percepção, o mesmo entendimento de alguém que está lá na operação, ela precisa entender e compreender, né, as mensagens da empresa de quem está num nível mais estratégico. Então, o RH tem que ser esse tradutor também, né? E com relação também à própria questão do jornada, eu entendo que o RH ele tem que fazer esse acompanhamento, né? Desde um onboarding da pessoa, a própria, né, o crescimento dela dentro da empresa, né, acompanhar a gestão de performance, acompanhar os processos daqui um pouco, né, de possível sucessão, acompanhar o offboarding quando ele também é necessário, e é ali que a gente começa a trazer também para a liderança, acho que é algo que também é uma parte fundamental que a Inaya colocou, do desenvolvimento do líder, não só enquanto desenvolvimento técnico das operações que ele precisa ali lidar no dia a dia, mas também enquanto desenvolvimento da gestão de pessoas, mas a compreensão profunda das pessoas, né? Então, a gente tem muito, né, aí puxando um pouquinho, um abraço para o nosso sapo, né? A gente tem muito essa questão da compreensão, né, de pessoas, né, de como lidar, de como a gente pode apoiar, de como a gente traz, às vezes, para dentro, né, da nossa responsabilidade as conversas difíceis. Então, e talvez isso seja algo que a gente precisa levar muito, né, para o desenvolvimento das lideranças, porque é ali que, principalmente, o bicho pega, que é onde eles precisam realmente tomar à frente, né, essas responsabilidades da gestão de pessoas, mas para isso eles precisam entender sobre pessoas. E é nesse ponto também que eu queria tirar uma dúvida, assim, de como é que funciona na prática. Quando precisa puxar a orelha do gestor, da direção, o RH percebe que a direção está indo por um caminho que de repente não é o correto, que isso está ocasionando de repente uma certa insatisfação por parte ali dos colaboradores. Como fazer, assim, uma forma assertiva para dar aquela puxadinha na orelha, assim, da direção, para voltar para os trilhos ali, o entendimento ali com os colaboradores também? E Até aí? porque o RH assiste de camarote tudo, né? Muitas vezes. Ele sempre sabe. Vou deixar para ti, André. Uma pode colaborar com a outra, ali não tem problema. Vou deixar a Inaya falar um pouquinho. Bom, eu acho que aqui, gente, quando a gente percebe, né, que existe um descompasso ou algo que pode estar acontecendo ali
que é aquelas conversas de bastidores, né? Que é aquelas questões. A primeira questão, sim, é chamar a liderança, seja ela de qual nível for, né? Se for num nível, vamos pensar tático operacional, a gente vai buscar o líder que está logo acima, vamos dizer assim, para acompanhar também, porque eu acho que não pode ser só uma... Às vezes ele também está passando por uma dificuldade que ele não está conseguindo, né, dar uma volta daqui um pouco entre a pressão, né, novamente por resultados, por metas, coisa e tal, e acompanhar a equipe de fato. Então, às vezes, existe, né, essa diferença. E aí a gente tem que, na verdade, trazer isso para a mesa. Obviamente, uma primeira conversa diretamente com o líder, que daqui um pouco tem que dar aquele puxão de orelha, mas entender a perspectiva dele. Né? A gente sempre diz assim, gente, olha só, vamos buscar aqui uma solução, ou talvez alternativas, né, de solução. A gente não tem a bola de cristal lá para trazer as soluções assim de pronto, mas às vezes vamos estressar um pouco algumas ideias, né, e buscar talvez alternativas de ações. Mas eu acredito que isso tenha que ser não feito de uma forma assim como ingerência, né, de chegar lá e adotar alguma medida que vai tirar daqui um pouco, às vezes, até a questão da liderança. Tipo, não interferir, né, diretamente com a equipe, deixando a liderança de lado. Né? É isso que eu quero dizer. Então, a ideia, eu acho que é trazer o líder para uma conversa também muito próxima, entender a perspectiva dele, mas entender as dificuldades dele. Porque, de repente, por trás, né, daquela situação, existe também dificuldades. Os líderes também são pessoas, né? E acho que a gente precisa realmente trazer isso à tona para que a gente consiga buscar alternativas. Bom, gente, se ele precisa de ajuda, a gente vai buscar ajuda daqui um pouco com uma gestão, com uma direção, e a gente vai tentar achar essas soluções. Então, a gente vai envolver outras pessoas. Muitas vezes, e eu digo assim, na maioria das vezes, em qualquer nível, tá, gente? Mas principalmente de nível de liderança, né? Os líderes, eles querem ser líderes heróis, assim. Eu sou o cara que vai resolver tudo. Não querem errar nunca. Eles não querem errar nunca, eles querem assumir tudo. E, às vezes, o fato de eles pedirem ajuda não vão fazer com que eles sejam líderes ruins, né? Ou incapazes, né? Ou incompetentes, vamos pensar assim. Não, eu acho que no momento em que a gente pede ajuda, a gente está abrindo, né, a oportunidade de uma melhoria, né? A oportunidade de uma mudança de comportamento. E acho que o RH ele tem esse papel, né, de poder tentar ajudar, achar soluções, às vezes talvez vão ser testes, né? Não necessariamente ele tenha, né, aquela solução de bate-pronto, e devolver isso para o líder. Mas aí qual é a responsabilidade do líder? Fazer a ação, porque o que a gente espera é uma mudança de comportamento. Então, ele vai ter que, né, entender ali o que está acontecendo, e ele vai ter que fazer uma ação, ele vai ter que promover uma mudança. Porque se as pessoas estão demandando da equipe alguma mudança, é porque elas também estão com uma ansiedade por uma melhoria. E aí o líder ele tem que estar aberto também para isso, né? De aceitar uma crítica e também poder promover essa mudança dele mesmo, de fazer esse aprendizagem, de fazer esse desenvolvimento, né, próprio. E até quero compartilhar aqui um exemplo que eu acho que é bem bacana aqui, que aconteceu na empresa. Nós tivemos a montagem que a gente chama de times de alto desempenho. Então, o que aconteceu? Foi separado, então, os líderes dos facilitadores. Eles fizeram um treinamento bem longo, sendo que a liderança teve treinamento voltado justamente para isso. Gestão de conflitos, gestão de equipes, a resolução de problemas. E os facilitadores teve o treinamento voltado mais para questões do dia a dia. Então, eu acho bem bacana colocar isso para também mostrar essa proximidade
da área de gestão e de RH, e sendo que o RH pode ajudar, então, a liderança a se desenvolver, mas que a liderança também pode buscar esse desenvolvimento para o RH, como a Andrea comentou, que a liderança ela abre qual que são os problemas para o RH para ajudar nessa solução. Então, eu quis trazer esse exemplo porque eu acho que é bem bacana aqui. E, além disso, nós também tivemos uma outra situação, que foi um treinamento com todas as lideranças também, juntas, mas no sentido de uma integração. Então, todo mundo trabalhou junto. É aquele treinamento que tem os locais, que tu faz trabalhos desafio, em equipe. trabalhos em equipe. Então, é bem bacana para ter essa proximidade e para mostrar justamente isso, como é que é o trabalho em equipe, como é que é um desafio, como que se soluciona um problema. Então, é bem bacana. Esse tipo de atividade até é legal porque gera uma aproximação maior entre as pessoas, ainda mais em sistemas como é o de home office também, que a gente trabalha hoje em dia, em que muitas empresas não têm, muitos colaboradores não conhecem o seu colega fisicamente, né? Então, isso acaba aproximando também as pessoas, né? Com certeza. E, além disso, também é mostrar aquele olhar de que a pessoa de um setor, ela não é só responsável por aquele setor, ela trabalha em uma empresa e todo mundo tem que trabalhar em equipe. Então, esse também foi o grande objetivo desse treinamento, dessa integração com todos. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Muitas vezes o segredo de tudo é a comunicação e a integração, né, entre as pessoas. E vou aproveitar esse gancho, já que a gente está falando aí da relação entre RH, líder e gestão empresarial, para falar que a Metadados conta aí com uma ferramenta para facilitar essa comunicação, que é o Vibe, que conta aí com a ajuda até da inteligência artificial, que a Andrea comentou anteriormente, para ajudar aí na elaboração de feedbacks, entre outras funcionalidades. Acesse lá o nosso site, metadados.com.br, para conhecer essa solução e todas as nossas outras soluções para o seu RH. E Naya, agora conta aí pra gente, assim, dentro dessa tua experiência, né, com gestão, com RH, conta pra gente há quanto tempo você atua nessa área e como é que é essa interação aí entre a gestão e o RH, como é que é pra ti? Eu trabalho mais ou menos há 12 anos com RH, mas eu trabalhei muito na área operacional, então agora eu estou mais voltada à área de rede de pessoas, mas o meu trabalho é mais voltado para melhorias de processo, transformação digital e inovação para a área de gestão de pessoas. Mas falando em gestão e de RH com a gestão da empresa, o que esse trabalho envolve também é a facilidade, ou melhor, facilitar a gestão a ter toda a informação necessária para tomar as melhores decisões na empresa. Então, isso é importante ter esses sistemas bem alinhados para a gestão poder tomar as melhores decisões. 12 anos é uma bagagem, né? É uma bagagem. E nesse tempo, assim, você percebeu mudanças até na questão de sistemas, tecnologia? Isso mudou bastante? Mudou bastante. Nós trabalhávamos muito manualmente, então o sistema ele agregou muita tecnologia para nos auxiliar e a gente conseguiu automatizar muita atividade que era atividade repetitiva, burocrática, que demandava um certo tempo. Então, a gente conseguiu, com isso, melhorar o trabalho do RH e, consequentemente, das lideranças, da gestão, para que eles tenham os melhores dados para tomar as decisões e terem os melhores resultados com foco nos objetivos da empresa. Ninguém precisa ter medo de perder o emprego, né? É isso aí. A gente sempre diz que a tecnologia, né, quando a gente coloca e implanta ferramentas que facilitam, né, o dia a dia ali da operação, nos deixa, né, com mais tempo para realmente acompanhar as pessoas, né? Ter essa proximidade e ter um olhar mais próximo, né, no dia a dia, em relação, né, ao desenvolvimento dos profissionais, em relação ao desenvolvimento das equipes, né? A Inaya falou das equipes de alta performance, então isso já por si só, já é um desafio muito grande, mas é impossível fazer isso se você está preocupado ali em preencher formulários, papel, manual,
ou principalmente quando você não tem um dado à mão relativo, né, a alguns indicadores que são importantíssimos, né, na questão de gestão de pessoas. Então, não tem como fazer uma gestão se você não tem essas informações à mão. Uhum. E, bom, agora o jogo aqui na mesa é um fica a dica. Afinal, aí é possível construir realmente, assim, de verdade, é possível construir uma parceria eficaz entre o RH e a gestão? Quais que são as dicas que vocês dão? Com certeza é possível, isso é importante para a empresa, para todo o alinhamento estratégico, o atingimento das metas. A principal dica que eu dou aqui é comunicação transparente, comunicação clara. Isso é muito importante dentro da empresa. Compartilhar as informações corretas, para compartilhar as melhores metas, terem as preocupações bem claras e diretas, a comunicação clara e direta. E, além disso, o entendimento mútuo das necessidades de cada um. Então, a gestão ela precisa dizer quais que são as suas necessidades e o RH também precisa expor as suas necessidades para que haja um entendimento mútuo para melhor tomada de decisão. Então, essa é minha dica. É uma palavra que já está bem batida, na verdade, mas que eu acho que cabe aqui a empatia, né? Exatamente. Dos dois lados. Com certeza, deve existir muita empatia, porque a balança ela tem que pesar ali para os dois lados. Então, não dá para pesar mais para um lado e menos para o outro. Então, precisa ter muito esse entendimento entre as duas áreas. Aí sim, a gente vai ter um atingimento de metas para um objetivo comum dentro da empresa. Bom, a Inaya já trouxe, acho que é um consenso, né? Que sim, é super importante, né, a questão da comunicação, a questão de apresentar as necessidades, ter isso de forma muito transparente. Eu acrescentaria, assim, o fica a dica, conforme eu falei antes, do peça ajuda. Não tente ser uma pessoa que lidera. A própria questão da liderança, muitas vezes, as pessoas podem se sentir solitárias, né? Dentro daquela função, dentro daquele escopo, daquele trabalho. E o que eu diria para as lideranças, assim, peçam ajuda. Né? O RH está ali justamente para isso, né? Para tentar ajudar. Com certeza, se ele também não tiver a resposta, a ferramenta, ele vai organizar, né, ajudas de outras pessoas, mas no momento em que a gente mostra também um pouco dessa vulnerabilidade, né, como ser humano que somos, a gente também consegue ter essa abertura, né, de buscar outros caminhos, novas perspectivas. E a gente sempre coloca, assim, às vezes na sala, nas reuniões com as equipes, gente, ninguém é mais inteligente do que todos que estão aqui dentro dessa sala, né, pensando juntos. E aí, se você consegue uma força maior, né, de ter outras pessoas também te apoiando, te ajudando, eu tenho certeza que ficaria muito mais fácil, né, essa questão até da responsabilidade da liderança, né, sobre a gestão de pessoas. Então, acho que a minha dica é essa. Uhum. E, André e Inaya, vocês já trouxeram aí algumas histórias, né, pra gente, contaram aí no decorrer do episódio, mas tem alguma outra situação que tenha marcado aí a trajetória de vocês, algum case de sucesso, ou alguma situação aí que serviu de lição, né, nesse assunto que a gente está abordando hoje, dentro desse tema? Que me vem à cabeça, assim, claro que eu não posso falar exatamente o caso em si, mas eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas trazem também questões de ordem particular, pessoal, familiar, porque, afinal de contas, a gente não consegue chegar na empresa, né, às 8 horas da manhã, agora eu não sou mais Andréia, né? Assumir um personagem. Assumo um outro personagem, assumo uma persona lá, não, agora eu sou a profissional, né? Eu sou, né, aquela pessoa responsável, eu sou o líder, né? Não sou mais Andréia, então não tem como. E muitas vezes as pessoas também demandam isso, né, das lideranças, porque nem todo dia você vai produzir, né, 100%, nem todo dia
você não tem outras preocupações que daqui a um pouco podem atrapalhar no dia a dia do trabalho. E uma coisa bem importante, assim, acho que teve um caso onde uma pessoa trouxe um problema muito grave, obviamente de ordem particular dela, mas naquele momento até ela queria muito mais desabafar com o líder do que necessariamente, né, uma solução, obviamente, para isso. Mas o líder ficou muito, muito ansioso com relação a isso, porque isso poderia fazer com que ele também perdesse profissional, enfim, tinha uma questão toda. E aí o líder veio me procurar, né? E a gente teve uma longa conversa, longas perspectivas, e ao final a gente diz assim, nós duas, né, como líderes aqui, não temos como resolver. Mas naquele momento a gente só vai conseguir escutar e daqui um pouco, né, fazer com que de alguma forma aquela pessoa também possa expor que está tendo algumas dificuldades, porque a própria equipe, muitas vezes, ela é bastante dura, né? No sentido de dizer o seguinte, olha, ele não está carregando pedra do jeito que eu estou carregando aqui, né? Então, às vezes, tem questões, né, desta ordem que a gente chama dos conflitos, mas que daqui um pouco a pessoa também não se sentiu confortável em expor, né? Por que ela não está desempenhando, talvez, né? Ou contribuindo com a equipe naquele momento, né? E eu acho que aqui também existe uma situação em que a gente tem essa intersecção, né? De, bom, gente, como que a gente pode ajudar aquela pessoa naquele momento? E daqui um pouco essa pessoa vai retribuir com certeza, né, no momento que ela tiver resolvido, né, essas questões. Então, existem coisas que a gente vai dizer o seguinte, a gente não tem alternativa, a gente não vai poder solucionar por ti. Mas muitas vezes a gente vai apenas escutar. E nesse momento, assim, o próprio líder, ele sim, enfim, a gente terminou a ligação, no outro dia ele disse assim, nossa, muito obrigado, porque eu não consegui dormir com aquela situação. E assim, até ter nessa conversa, enfim, eu disse, a gente não resolveu absolutamente nada, mas eu consegui, né, no dia seguinte, dormir mais tranquilo, né, conversar com a pessoa, tentar bater um bate-papo também com a equipe, né, não precisava expor necessariamente o problema da pessoa, mas dizer para a equipe, né, segurar um pouquinho as pontas até que aquele momento passasse, e ela disse assim, e tudo ficou muito tranquilo, porque o negócio estava pegando fogo lá e eu não sabia, né, como lidar. Eu disse, gente, a gente não resolveu nada, mas acho que a gente acabou criando uma solução para algo que não está ali aparente, né? E às vezes ele não pode ser colocado na mesa porque tem questões muito, muito sensíveis, né, de pessoa para pessoa, né, e que são os conflitos do dia a dia que a gente acaba tendo que trabalhar. Com certeza. De novo, a questão da comunicação ali, né, que a Inaya trouxe anteriormente. E falando em boas histórias aí, eu quero só lembrar que este Talks é para você, RH, então se você tiver alguma história que você gostaria de compartilhar ou até algum assunto que você gostaria que a gente debatesse aqui na mesa, manda aqui nos comentários que a gente vai colocar na nossa pauta. E, pessoal, a gente está se encaminhando agora já para o final do nosso episódio, mas eu queria aproveitar esses minutinhos finais para pedir para vocês indicações de livro, de série, de filme, de algum conteúdo que vocês acham que pode contribuir aí para quem está nos acompanhando nessa jornada de relacionamento entre gestão e RH. Eu venho há algum tempo estudando assim, essas tendências, modelos de trabalho, até mesmo questões de formatos, talvez até mesmo mais descentralizados, talvez não tão hierarquizados, né? Então, esses modelos, né, de gestão mais horizontal, que a gente chama. E um livro que realmente, assim, nos últimos tempos, trouxe para mim uma perspectiva muito diferente, né, de como a gente pode produzir modelos onde também exista uma contribuição da equipe, de ela participar das estratégias, da equipe ter voz, de o líder não ter que tomar uma decisão, às vezes, sozinho,
foi o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Ele tem, né, uma versão em português. Eu acho que ele traz ali... é um livro que foi feito por meio de muitas pesquisas de várias empresas que aplicaram técnicas, práticas, e ele está muito exemplificado. Então, eu acho que ali é um livro assim, muito sensacional e que te faz pensar sobre uma perspectiva bastante diferente daquilo que eu aprendi, né, desde o início, de como é que eram os modelos de trabalho e até os modelos das organizações. E eu acho que o que ele traz realmente é um futuro, é uma tendência, onde a gente começa a compartilhar com todas as pessoas, né, algumas tomadas de decisão, e faz com que também a liderança tenha esse apoio não só de outros líderes ou de RH, mas da própria equipe, né? E aí, juntos, né, eles acharem as soluções e juntos eles trabalharem em ações ou iniciativas baseadas na tomada de decisão que eles produziram em conjunto. E que não ficou só para a liderança, agora é você que decide, né? E aí, eu acho que isso é algo que eu acho muito importante, assim, nesse momento, e talvez um processo também de transição que algumas empresas já estejam fazendo, né? Em termos de futuro aí de trabalho. Para compartilhar, eu assisti um pequeno vídeo esses dias, que é do Bernardinho, que é o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Ele fala justamente de times de sucesso, de times de excelência, melhor dizendo. Então, ele explica como é que ele chegou na excelência com o seu time. Então, eu acho bem bacana. Ele é um vídeo de mais ou menos uns 20 minutos. Você assistiu pelo YouTube ou nas redes sociais? Pelo YouTube, isso. Então, é bem bacana, porque ele exemplifica exatamente como ele conseguiu chegar naquele time de excelência nas Olimpíadas que aconteceram. Então, bem bacana, compartilha essa dica com todos. Eu vou compartilhar também um filme bem antigo, mas eu acho que vale a pena, assim, para todo o líder, né, que a gente comentou, assim, de que a liderança, ela extrapola, né, a questão da operação, dos processos, dos resultados, mas tem a ver, sim, com conhecer a história de cada pessoa com quem ele está trabalhando, conhecer a história daquele colaborador, que é um filme que foi protagonizado pelo Samuel Jackson, é o Coach Carter, né? Ele era um treinador de basquete, é bastante antigo. Mas a lição principal, eu acho que daquele filme, é que ele ultrapassou naquele momento a barreira das 4 linhas, né? Então, dentro daquela equipe, ele saiu, né, da postura só do treinador de basquete ali dentro das linhas, dentro das políticas que tinham ali para fazer aquele time funcionar, para fazer aquele time ser de sucesso, e foi conhecer a história de cada uma das pessoas que estavam ali com ele. E só no momento em que ele conheceu a história é que, de fato, aquele time conseguiu ser um time de sucesso. Já que a gente está nessa linha audiovisual, Vou dar uma dica também. Tem uma série que eu acompanhei também, bem bacana, para quem quiser assistir, é Sucessão, o nome. Ela traz a história de uma família norte-americana que é detentora de vários veículos de comunicação nos Estados Unidos, e a história se desenha justamente por aí, assim, que eles têm que administrar todas essas operações, ao mesmo tempo em que eles administram também vida pessoal, profissional, lidam com essas questões envolvendo a sucessão, e é bem bacana porque tu consegue perceber ali algumas nuances, assim, de se desenhar políticas de RH no decorrer, assim, da trama, então eu acho bem bacana para quem quiser acompanhar também. Legal. Muito bom. Muito ricas as dicas hoje. Nessa série eu acho ela bem extraordinária, mas ela traz também bastante coisa do que não fazer, Do que não fazer, isso aí, eu ia comentar isso também. É o que fazer e o que não fazer. O que não fazer, né? Ela é muito boa, a série em si. André e Naya, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui. Vocês têm mais alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para quem está nos acompanhando? Mais alguma dica, talvez?
princípio, não. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Esgotamos o assunto, Renata. O assunto hoje. Muito Mas bom, acho gente. que é bacana até eu comentar, que eu tinha anotado até uma frase bem interessante, que a liderança ela deve estar na potência máxima. Então, é muito importante haver essa parceria entre a área de pessoas com a liderança para deixar a liderança na potência máxima, como eu tinha comentado. Ah, bacana, isso aí. A Inaya que a gente adora a frase de efeito, tá? Fica à vontade. Pode compartilhar quantas quiser. Roger, obrigada pela participação aqui também hoje, pela parceria. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha, deixa aí a sua sugestão de pauta também para os próximos episódios e se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima. Tchau, tchau.